Olá, sejam todos bem-vindos e vamos papear um pouco. Ontem foi o primeiro debate, entre os candidatos e, como já era esperado, se ouviu muita bobagem e poucas soluções. Esse debate foi um debate precário de ideias e sobrou muita bobagem. Foi realmente o que se viu no debate, uns candidatos sem a mínima condição de governar um país com 220 milhões de brasileiros. Como sempre, o ex-presida, foi até muito bem perguntado sobre a corrupção e ele conseguiu se sair, de fininho, até bem, sem entrar na seara, mas continuou com as suas mentiras já acostumadas, entende? Aquele roubo de ideias, lembrando que ele sempre atribui coisas que já existiam ou que foram feitas por outros, como, por exemplo, a lei da ficha limpa, que é de iniciativa popular e, portanto, não tem nada a ver com ele, nem muito menos com o grupo que apoiava ele. Aí, dessa vez, ele foi mais... viu que tinha mentido demais no Jornal Nacional e ele resolveu, entendeu, dizer que apenas melhorou a atividade do COAF, já não quis mais falar de FIES e outras coisas que já existiam, A lei da informação, isso não é verdade. A lei da informação ela já existia muito antes da Constituição, que é aqueles princípios da administração pública, da publicidade, da impessoalidade, da eficiência, Então, essas coisas já vinham, Então, não é uma coisa, já está no artigo da Constituição Federal, no artigo 37. Então, ele se apodera das coisas, faz aquelas coisas e realmente criticou muitos números, Porém, ele é o campeão de falar números absurdos, 25 milhões de crianças espalhadas nas ruas, morando nas ruas, 4 milhões de desempregados pela ação da Lava Jato, quando a iniciativa privada da construção civil mal emprega aí em torno de 3 milhões e 200 mil pessoas, quando a economia vai muito bem, 2,5%. Então, é um cara que mente, veementemente, e engana muito bem. Esse país lindo e maravilhoso, que o Lula disse que existiu, eu não conheço, não vivi. Então, é bom que o brasileiro mais novo fique ciente disso, Então, essa maravilha, Além do mais, ele é um verdadeiro incentivador, entendeu, do consumo do alcoolismo. Sabemos que o alcoolismo é uma das causas que causa morte entre jovens e, no caso de acidentes de trânsito no Brasil, o fator principal dos acidentes é justamente o consumo de alcoolismo. E ele vive falando do uso de bebidas alcoólicas. Parece até que ele faz comercial para cervejarias, O que se viu nesse debate foi uma ausência total de ideias para solucionar os problemas do Brasil. Juntando todas as propostas, das mais absurdas e ineficazes, se juntasse a proposta de todos os candidatos e um só candidato, ainda seria um péssimo governo. Ou seja, nós não temos candidato com condição de governar o país. Nós temos uma enrolação. O ex-presida for fazer uma reunião logo que assumir com os governadores para combater o baixo nível de educação. Ele não disse o que vai fazer, gente. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma reunião, ok. E qual é a proposta? Ele não disse o que vai fazer. Se for uma reunião, mas não apresenta ideia nenhuma, como é que vai solucionar? Vai construir escolas? Vai pagar melhor o professor?
Não é porque você paga melhor professor que ele vai dar aula melhor se ele não tem uma escola adequada. Como se vê, ainda tem muitas escolas no Brasil que é de chão batido, piso de chão batido. Então, esse professor não tem muitas condições, não tem muitos recursos, ele tem mal um giz na mão e nada mais. Então, qual é a proposta que ele vai levar a internet para as escolas? Então, gente, tem que começar a perceber que esses candidatos não têm ideia nenhuma. Tem que ser ele tem que dizer o que vai fazer, né? E não ficar com conversas fiadas, com palavras ocas, que não tem sentido, né? Então, outra proposta que foi feita aí, né, que foi apresentado o imposto único, gente, que eu não sei por que as pessoas têm tanta resistência quanto ao imposto único, né? O que não dá para ter um manicômio desse, né? Não dá para ter um manicômio desse aí que a empresa tem que ter metade da equipe, né, dos seus trabalhadores para cuidar da contabilidade, né? Isso é um cúmulo do absurdo, né? Brasileiro tem que ter a consciência de pagar imposto, os deveres de pagar o imposto. Porém, o Estado tem que fornecer a ele as condições mais simples possível para ele pagar os seus impostos, né? Como está a lei aí hoje, ela só serve mesmo para sonegação fiscal. E nenhum desses candidatos apresentou solução aí. Nem sequer tocaram no assunto das reformas tributárias, né? Não falaram de privatizações, né? Como sabemos, a corrupção, os que mencionaram a corrupção não falaram das privatizações. Olha, sem privatizações você não diminui a corrupção. Se você continuar com o Estado inchado, grande como está, a corrupção ela vai existir, vai ser endêmica. Todos os setores, do governo federal à prefeitura. E não foi segurança pública. Os candidatos praticamente não tocaram no assunto, muito superficial. O que vão fazer na segurança pública? Né? Vão construir mais presídios, né? Vão aumentar o efetivo, vão mudar as leis para endurecer as leis, porque se não endurecer as leis, né, não vai adiantar nada. Né? Como é que vão fazer para combater o tráfico, que também é outro que gera violência? Como vai tratar os usuários? Não foi tocado no assunto. Veja como os candidatos estão despreparados para os problemas atuais. Questão da energia limpa, das poluições. E fala muito de desmatamento. O Brasil não desmata a Amazônia. Isso é uma ilusão. O Brasil corta madeira para vender. Eu sou um dos brasileiros ignorantes que até o ano passado eu não sabia que o Brasil exportava madeira. Eu achava que isso, com aqueles decretos da época ainda do governo Sarney, de corta de algumas coisas como aroeira, embuia, coisa desse tipo, eu achava que o Brasil não exportava madeira. Enquanto o Brasil tiver uma lei que permita exportação de madeira, pode desistir, eles vão cortar a Amazônia todinha. Qualquer criança de quarta série sabe que a Amazônia, a terra da Amazônia é arenosa. Não serve para agricultura. Então, ninguém planta soja na Amazônia. Senão, o Pará e o Amazônia seriam os dois principais produtores de soja. Quando a Amazônia não produz soja, o Pará, muito pouquinho, muito pouco. Quem produz soja é Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, e São Paulo, Goiás, né, Tocantins. Esses são os estados produtores de soja, né? Piauí, Maranhão produz muito mais soja do que a Amazônia ou o Pará. Então, para terminar o desmatamento, tem que proibir o corte de madeira, incentivar a produção de madeiras, de plantação de madeiras, eucalipto, pinhos e outras, de forma a plantar essas madeiras com as técnicas de agricultura e de preservação do solo, né? Não foi falado sobre a energia limpa, que eles tanto até chegaram a mencionar. Porém, se você não tiver um incentivo
né, ou para a produção de energia limpa, como, por exemplo, a energia solar e eólica, porque, como sabemos, as hidrelétricas são grandes causadoras de impactos ambientais, causam transtorno ao seu redor, né, deslocando população, invadindo áreas agricultáveis e assim sucessivamente. Além do mais de afetar outras áreas, né, depois, né, da hidrelétrica da barragem, fazendo com que, ora, tenha água e, ora, não tenha água nem para as pessoas consumirem, imagine, para tocar a agricultura, né? Então, é isso aí o candidato, que os candidatos estão despreparados, não sabem nem quais são os verdadeiros problemas do Brasil. Não foi tocado na área da saúde, né? Então, eu vou para um debate falar bobagem, ficar preocupado com picuinhas, com assuntos que são de domínio público, né? Todo mundo conhece as piadas do ex-presídio, e todo mundo conhece as piadas do Minto. O que ele pensa? A diferença é que a diferença entre o ex-presídio e o Minto é simplesmente que um fala em público o que pensa e o outro mente, né? E não fala em público, né? Mas pensa. Pensa, mas não fala em público. Então, faltou isso. Então, esses temas, saúde, não foi tocado na saúde. Falta hospitais, né? Falta centros de saúde, falta médico. Esses candidatos não apresentaram uma única proposta para solucionar esse problema. É um problema que está aí. As pandemias, não foi tocado na pandemia, no tema pandemia. Nós já estamos com outra pandemia aí, já da varíola dos macacos, e esses homens não e mulheres não sequer tocaram no assunto, ficaram falando de abobrinhas, né? Esse outro tema aqui passou em branco, passou em branco. Aliás, ele não é que passou em branco, eles não sabem como solucionar, não têm nem ideia de que são esses problemas, né? Questão de moradias também não foi tocada no assunto. As coisas que eles dizem, eu fiz, eu vou fazer, mas não apresenta, ninguém conhece. Obras paradas, obras paradas, não foi tocada no assunto, né? Então, esses candidatos realmente estão despreparados, vão para lá para dar show, fazer palhaçada, né? Porque não se viu propostas, né? Dos candidatos, né? Se viu um show de horrores, uma demonstração de que não estão preparados para executar um cargo, para exercer um cargo de presidente da República e nem exercer outra função pública. Não são capazes de executar projetos, não são capazes de propor projetos novos que solucionam os problemas emergentes do Brasil, né? Não foi tocado qual é o projeto que eles têm para solucionar a questão do tratamento de água e esgoto, né, que é um problema sério de saúde, né? Combate às drogas, né, e tratamento dos usuários não foi tocado. Veja como os sistemas emergentes do Brasil nem sequer faz parte da agenda desses candidatos, porque senão eles tinham que ter apresentado, eles tiveram oportunidade de apresentar seus projetos para a saúde, para a educação, segurança pública, transporte, né? Não chegaram a mencionar ainda, acho que foi a Simone Tebet ou foi a Soraya Tronic, que estava mais perdida, coitada, do que cachorro quando cai do caminhão de mudança, né? Sobre as ferrovias, né? Que são um tema que tem que ser tratado pelos presidentes, porque é emergente, é uma situação que o Brasil não pode ficar dependendo de caminhões. Isso encarece os produtos muito, dificulta a produção da industrial e agrícola, seja para chegar a insumos para produzir peças e equipamentos, seja para escoar a produção. Então, nós precisamos de um transporte rápido, certo? Né? Não foi tocado no ensino sobre a educação universitária. É preciso urgentemente que o Brasil tenha universidade livre para todos. Nós só vamos tirar
o país do atraso quando a população tiver uma boa educação. Essa papagaiada de cotas, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é um modelo copiado da Índia, né, de castas, né, ricos, pobres, negros. E, falando nisso, é uma coisa que não tem preço. Foi ter escutado o ex-presidente dizer que não faz compromisso com cotas no seu governo de ministérios. Pode ter mulher, pode ter homem, pode ter intersexo e assim por diante. Para de sonhar que ele defende essa coisa de cores, de minoria, de letrinhas, de sopra de letra. Ele não defende, não acredita nisso. Ele quer teu voto, cara. Acorda. Acorda. Ele não está nem aí para você. Não tem preço ouvir ele dizendo que não tinha compromisso com as cotas, porque ele sabe que cota não funciona. É casta. A universidade tem que ser livre, aberta a todos e não para meia dúzia. Você pode fazer vestibular, pode fazer várias formas de ingresso. Agora, você não pode, porque a Constituição já diz que a educação é gratuita, né? E universal. Então, se ela é gratuita e universal, tem que ser para todos. Então, é mal interpretação que a universidade não é um direito do cidadão. É um direito. Ah, não, mas é porque não é obrigatória. Não existe a obrigatoriedade do Estado. E não precisa existir, porque ele é um serviço do Estado. O SUS também é outro, é um serviço público, gratuito e universal. Certo? Então, não tem uma lei específica para dizer, não, não, só garante até tal enfermidade. É universal. Então, a educação é universal. Então, a universidade pública tem que ser aberta a todos, e não essa papagaiada de cota, né? Porque o irmão estuda na universidade que entrou pela cota e o outro fica chupando o dedo. Mas os dois pagam imposto igualzinho, certo? Então, vamos parar com isso. Mas foi uma coisa interessante, né? Foi quando ele disse que não se comprometia, né? Que não tem preço da gente ouvir, né? Realmente ali ele foi sincero. Foi o único momento que o ex-presidente foi sincero e não mentiu. É verdade. Não se comprometeu porque ele não acredita. Ponto. É isso aí. E a população precisa começar a olhar esses candidatos que ficam falando um monte de palavras vazias. Vou fazer reunião com governadores para solucionar o problema. Se ele não disse o que vai fazer, vai botar o quê? Um ensino? De que jeito? Ele vai aumentar o horário, a carga horária, certo? Né? O que ele vai fazer? Então, são coisas vazias que eles vêm dizendo. Ah, eu vou cuidar da segurança pública. O que vai fazer? Vai aumentar o efetivo? Vai comprar mais viatura, construir mais presídio, mudar a lei? Ou tudo isso ao mesmo tempo, que é o ideal? Então, eles precisam começar a ser claro com as ideias quando elas existem. Mas o problema é que, pelo jeito, os nossos candidatos não têm muita ideia, não têm muita solução para o país. Infelizmente, ali, todos eu reprovaria como candidatos à presidência da República, sem exceção, né? Apesar de ter ido um candidato novo, ter sido um pouquinho melhor. Porém, eu reprovaria todos. Daria um 5 para ele e os demais de 1 a 4. Seria a minha nota para os candidatos nesse debate.